Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será esse nosso Deus, esse nosso Jesus, esse nosso Salvador, que operou maravilhas, irmão Rogério, no passado, operou no tempo de Jesus, como foi declarado, e opera na nossa vida no tempo de hoje também. Chame Deus para caminhar contigo, então. A cada momento, a cada instante, eu queria convidar você, convocar você a refletir sobre isso que tem sido cantado, declamado aqui. Esse Jesus, o qual curou aquele cego, aqueles aleijados, aquelas pessoas que tanto careciam, aquele Deus que operou no natural e no sobrenatural com um povo que caminhava com Ele no deserto. Esse é o mesmo Deus que se faz presente aqui neste lugar. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. Aleluia. Chame sempre Deus para caminhar contigo, porque essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Coloca para nós slide, por favor. E queria convidar você a refletir sobre essa palavra. Pode colocar para nós? Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 16, ou melhor, capítulo 3, que daqui a pouco vai ser projetado, mas pode voltar. Amém. Volta. Isso, amém, obrigado. Você pode ler comigo todos juntos? Chame. Você pode ler isso para o seu irmão? Chame sempre Deus para caminhar contigo. Amém? Chame sempre Deus para caminhar contigo, meu amado. Esse Deus o qual nós estamos servindo, adorando, exaltando aqui, esse Deus, esse Jesus manifesta, esse Deus manifesta em Jesus que foi cantado, declamado aqui. E Deus colocou essa palavra no meu coração essa semana, o qual eu gostaria de dividir com você. Chame sempre Deus para caminhar com você, meu amado. E o texto o qual Deus colocou no meu coração, a passagem, é Êxodo 16. Mas antes de nós lermos Êxodo capítulo 16, esse episódio, essa trajetória do povo de Deus, caminhando com o próprio Deus ali, eu queria lembrar os irmãos esse início de caminhada que justamente se encontra no capítulo 3 do livro de Êxodo, o qual eu convido os irmãos a ler junto conosco e nós refletirmos, meditarmos, o qual a passagem diz assim: diz o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o que, irmãos? Vamos lá, eu vou ler novamente, eu convido os irmãos a acompanhar a leitura junto conosco, irmãos. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Olha só o que Deus está falando, continua, passa para nós. Por isso, olha só, irmãos, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos jebuseus, dos heveus, dos jebuseus. Deus, diante da Tua palavra, nós queremos, ó Pai, nos refletir mais uma vez nessa noite, nesse culto, ó Pai. Pedimos que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração, e principalmente na temática ao qual o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos ser impulsionados a cada instante, a cada momento, em todas as circunstâncias, chamar o Senhor para caminhar conosco, ó Pai. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados. É registrado aqui o deslocamento de Deus na direção do seu povo. Muito é conhecido e muito é pregado Deus livrando
o êxodo. O que é a palavra êxodo, irmãos? Êxodo é deslocamento. Êxodo é esse deslocamento que o povo sai daquele cativeiro do Egito para um lugar aonde Deus iria mostrar, como acabamos de ler, aonde mana leite e mel, uma terra boa, uma terra de promessa, uma terra o qual Deus prometeu para os seus filhos. Mas o êxodo não se trata somente do deslocamento, da travessia desse povo indo em direção à terra prometida. O primeiro êxodo que nós podemos ver através desse próprio texto, o qual nós acabamos de ler, é quando Deus ouve dos céus o clamor do seu povo. É quando Deus entende, Deus olha que o seu povo está longe, está sofrendo, o seu povo está necessitando de uma resposta, necessitando de uma intervenção de Deus sobre a sua vida. Deus olha, meu amado, Deus ouve a oração. Olha, por isso desci para livrar das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Deus decidiu, Deus ouviu e foi em direção ao seu povo. Ouviu o que, pastor? Ouviu o clamor do povo, ouviu a oração do povo, ouviu o convite do povo falando: Deus, nos livra-nos dessa terra, nos livra dessa opressão, nos livra desse cativeiro, nos livra desse momento difícil, o qual nós estamos enfrentando. Meus amados, o texto fala no início do livro de Êxodo que o povo de Deus foi levado sim para o egípcio, mas num momento bom, no momento onde José foi governar o povo ali, foi colocado como governador do Egito, e naquele momento ele trouxe toda a sua família, Jacó e seus irmãos ali, seu pai Jacó e seus irmãos, e a partir de então o povo começou a se multiplicar a partir de José. O povo começou a ocupar grande espaço ali no Egito, sendo que a liderança, a governança, o faraó mudou. E o faraó daquela época começou a sentir ciúmes, começou a sentir inveja do povo, mas o povo começou a muito mais se multiplicar e crescer naquele momento. E o faraó começou a pesar a sua mão sobre o povo. Abre o parênteses, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. E nesses momentos, quando o povo estava sendo oprimido pelas mãos desse faraó, ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve e vai em direção ao seu povo. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, clame a Deus. Olha para ele e fala assim: clame a Deus. Pastor Assis, clame a Deus. Clame a Deus, irmã Isaurita. Clame ao Senhor, independente dos momentos, independente das circunstâncias, principalmente dos momentos mais difíceis. Clame ao Senhor, que Ele sempre irá em direção do seu povo. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. É registrado aqui, então, irmãos, esse momento. E na nossa caminhada, amados, muitas coisas acontecem na nossa caminhada. Quando Deus volta a caminhar de perto com o seu povo nesse momento, muitos fatos aconteceram na caminhada do povo. Se nós lembrarmos a caminhada de Deus com o povo, houveram alegria, houveram provisões, houveram milagres de Deus no meio do povo. São registrados nessa caminhada de Deus com o povo. Mas também houveram momentos de tristeza junto com o seu povo. Houve momentos também de pecado do povo perante Deus. Houve momentos de rebeldia, de rebelião do povo com Deus ali. Também houve situações de morte difíceis. Pois na nossa caminhada, irmão, nem tudo é belo, nem tudo é perfeito. Temos coisas boas, coisas ruins. Temos momentos felizes, sim, e momentos
tristes que nós choramos. Caminhar, eu trago para os irmãos aqui uma metáfora da vida. Caminhar é um sistema que nós podemos olhar para a nossa vida. Todos nós estamos numa caminhada, meu amado. E a caminhada da vida não é simples, nós sabemos muito bem. Tem os nossos desafios. Eu tenho certeza que na sua caminhada, a caminhada da sua vida, você tem colecionados vários momentos bons. Eu sei que na sua caminhada você tem colecionado momentos de sorriso, momentos de alegria, momento de superação, momento de resposta de Deus. Né, Aninha? Só você estar aqui essa noite é a resposta de Deus. Amém? São momentos alegres, momentos que nós podemos ver resposta do Senhor. Mas na nossa caminhada também tem momentos imprevistos também, inevitáveis muitas vezes. Colecionamos momentos difíceis, momentos de choro, momentos de lutas, que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa caminhada. E hoje, nesse momento, irmãos, eu não sei qual tem sido o momento da sua caminhada. Eu não sei qual tem sido o momento que como você chegou aqui esta noite. Eu gosto muito de uma expressão que eu sempre uso: o que você trouxe aqui carregando para dentro da igreja, irmão Bruno? O que você trouxe carregando, arrastando para cá nessa noite? Mas eu queria fortalecer no seu coração: chame sempre Deus para caminhar contigo. Amém? Glória a Deus. Chame sempre Deus para caminhar contigo, porque é isso que eu tenho feito na minha caminhada. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, Deus, toma o controle, toma a rédea, toma a direção. E eu acho lindo essa expressão de Deus, justamente como quando Ele fala através do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 14, justamente a expressão de... Presta atenção à expressão de Deus: vocês me procuram. Você pode ler junto comigo, todos juntos? Vocês e me acharão quando me procurarem. Olha Deus falando: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Que expressão linda! Olha só, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mas olha que lindo que Deus fala: eu me permitirei, eu deixarei ser encontrado por vocês. Então é só chamar. Como é que é? E se precisar, o quê? É só chamar. Não é isso? É só chamar, porque Ele está pronto a ser achado por nós, a ser encontrado por nós. Eu permitirei ser achado, diz o Senhor. Eu quero ser encontrado por vocês em cada canto da sua vida. Me convida para entrar na sua vida, no seu momento. Me convida para fazer parte da sua história. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. Glória a Deus. E nessa caminhada com Deus, chegamos no capítulo 16, o qual eu gostaria de chamar a sua atenção, porque no capítulo 16, no capítulo 3, nós vimos que o povo clamando a Deus, e Deus respondendo, indo em direção ao seu povo. Mas no capítulo 16, começa essa caminhada e começa alguns desafios que nós poderíamos pegar vários livros da Bíblia, vários textos da Bíblia, e tirar exemplos. Mas como o nosso tempo é muito curto, eu queria separar, justamente recortar, justamente esse início de caminhada do capítulo 16, no versículo 1 ao versículo 6, o qual diz assim: toda
a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e aonde? E Sinai, Monte Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Vem acompanhando, irmãos. No deserto, toda a comunidade de Israel clamou a Moisés e Arão, que estava conduzindo o povo. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor da panela de carne, comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Repete comigo: pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Repete comigo: necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se alguém ou não as minhas instruções. Por isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Presta muita atenção, irmãos. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao atardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Convida sempre Deus para caminhar com você. Quando nós chamamos a Deus para caminhar conosco, precisamos estar atentos para alguns cuidados da nossa caminhada com Deus. Quando nós entendemos e olhando para o povo de Deus, olhando para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia, nós podemos aprender, nós podemos tirar lições que nos ensina nessa caminhada nossa com Deus. E eu queria destacar com você essa noite, meus amados, 3 lições, 3 cuidados que nós podemos tirar desse texto, dessa relação, dessa experiência do povo israelita com Deus, o povo de Deus com Deus, com a nossa caminhada, para a nossa caminhada com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Primeiro, você pode ler comigo? Não tenha saudades. Mais uma vez, todos juntos. Não tenha saudade de onde Deus já te tirou. Pode ser mais forte, porque essa palavra é muito importante. Todos juntos? Não tenha saudades de onde Deus já te tirou. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, olha para a palavra de Deus. Quando eu olho para essa trajetória do povo de Deus, e Ele fala ao meu coração, Ele fortalece a minha vida, pastor Everton, não tenha saudades da onde eu já te tirei. E no versículo 3, ele diz assim: disseram-lhe os israelitas para Deus, ou para o Arão e Moisés: quem dera a mão do Senhor nos tivesse o quê? Matado no Egito. Olha só, eles estavam ali caminhando com Deus. A outrora, algum tempo atrás, alguns dias atrás, eles estavam sofrendo, clamando, gemendo, com dor, com choro, não aguentando a opressão de Faraó sobre a sua vida, suas vidas. Famílias sendo oprimidas, chefes de famílias trabalhando o dobro. E Faraó oprimindo. Deus livra o seu povo, Deus agarra, tira eles daquela opressão e começa a conduzi-los para uma promessa que Deus
já tinha preparado para o seu povo, irmãos. Mas no início dessa caminhada, meu amado e minha amada, o povo começou já a reclamar pela dificuldade. No momento de dificuldade, o povo teve saudade da vida de escravidão. No momento de dificuldade, no momento de peleja, que no início da caminhada, o povo teve saudade de uma vida de opressão, de uma vida de cativeiro. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Para você chegar aqui, irmãos, eu tenho plena certeza o quanto Deus já fez na sua vida, o quanto Deus já operou, o quanto Deus já operou milagres sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quantos livramentos, quantos momentos difíceis foi superado para hoje você está aqui. Que dia é hoje? Quem me lembra? Que dia é hoje? 18? 14? Hoje, dia 14 de abril. 14 de abril, você chegar aqui, eu posso falar para você, meu irmão, é prova que Deus existe, em nome do Senhor Jesus. Você está aqui essa noite, é prova que Deus é bom, meu amado. Você quer isso? Diga amém, irmãos. Deus é bom, porque você pode chegar aqui, porque Deus já te trouxe para cá, levou para Macaé, trouxe para o Rio de Janeiro, vai para lá de novo daqui a pouco, volta para cá. Mas por que, Deus? Por que faz isso comigo? Por que tem esses momentos? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe dos seus momentos, Deus sabe das suas circunstâncias, Deus sabe dos ciclos da sua vida. A hora de acabar e a hora de começar, a hora de retomar, a hora de você começar novamente, a hora de você persistir, a hora de você... Mas uma coisa eu queria falar para você: não tenha saudades dos lugares que Deus já te tirou. Amém? Não tenha saudades dos lugares que Deus já te livrou, das ciladas de muitas vezes. Irmãos, o povo hebreu estava caminhando com Deus, mas a caminhar com Deus não quer dizer que nós passaremos somente momentos fáceis. Caminhar com Deus também passamos por momentos difíceis. Caminhar com Deus também, uma hora você vai ter momentos, porque a vida é assim, irmãos. A vida é assim. Muitas vezes Deus nos chamará para caminhar com Ele num deserto. Eita! Quem crê nisso, diga amém. E não para um palácio que muitas vezes nós queremos. E nessa caminhar com Deus, nós precisamos saber, Ele sempre providenciará uma fonte de água no meio do deserto, um alívio no meio da sua angústia, porque nosso Deus é um Deus da provisão. É o Emanuel, é o Deus conosco. Aleluia, louvado seja Deus. A lógica muitas vezes é nós encontrarmos oásis no deserto, ou até mesmo uma chuva do céu para abençoar a nossa vida. Mas Deus faz muitas vezes brotar água da pedra, da rocha, para abençoar o seu povo, para contrariar a lógica do nosso coração, a lógica da nossa mente. Mas pastor, a lógica é assim. Mas quem disse que Deus quer agir assim? A lógica é abençoar o povo dessa maneira, mas é assim, pastor, que tem que ser. Mas quem disse que é assim? Deixa Deus brotar água da rocha sobre a sua vida. Deixa Ele... Se Deus, eu não escolhi, premeditei nada disso, mas acabamos de declarar: se Deus fizer o quê? Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar,
Se a doença vier, mas se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, porque Deus é Deus. Mesmo que do céu não mande água, mesmo que na minha caminhada eu não encontre o rio, continue crendo, continue perseverando, que se Deus quiser, da rocha brotará uma água limpa, uma água pura, uma água revitalizadora para a sua angústia ou para a sua caminhada. Permaneça no Senhor, chame Deus para caminhar contigo. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. Glória a Deus. Mas não tenha saudade de onde Deus já te tirou. Não tenha saudade da lama que o Senhor já te tirou. Não tenha saudade dos momentos que o inimigo, Satanás, o diabo, estava algemando você. Mesmo que havia carne, mesmo que havia fartura, com Deus é melhor. Nós só precisamos continuar crendo, continuar confiando, continuar crendo e confiando no Senhor. Então me ajude a pregar. Olha para o seu irmão assim, ó, continue crendo e caminhando. Continue crendo e caminhando. Irmão Heitor, continue crendo e caminhando. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Segundo, o que tenho que dar atenção na minha caminhada com Deus? Primeiro, eu não posso ter saudade da onde Deus já me tirou, da onde Deus já me livrou. Segundo, dependa de Deus todos os dias. Todos juntos? Dependa. Pode ficar melhor, todos juntos. Dependa todos os dias. E aquela imagem que Deus colocou, que eu estava caçando uma imagem, Deus colocou no meu coração essa imagem desses pardais, que é justamente também uma expressão bíblica de Deus. Se eu cuido das aves do céu, eu não vou cuidar de você? Não é isso que Jesus fala para nós lá em Mateus? Se Deus cuida das aves do céu, eu não vou cuidar de você? Dependa de Deus todos os dias. Olha o versículo 4 desse livro do Êxodo 16. E o versículo 4 diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. Todos juntos? Eu lhe farei chover. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Vamos aprender, vamos fortalecer esse conceito, essa primícia, mais uma vez aqui no nosso coração. Todos os dias o povo tinha que colher o quê? O pão do céu, o maná, o famoso maná. E eles tinham que colher, eles não podiam colher o maná e guardar, não, vou colher uma porção a mais, porque sabe como é que é, né? Vai que amanhã não chova. Oi? Não dava para fazer quentinha, né? Precisamos aprender a depender de Deus, meus amados. E isso, eu falo para o irmão, é um aprendizado, porque a nossa natureza é sermos dependentes, ou melhor, independentes. Nós queremos dominar tudo em nossas vidas, não há mal nisso, mas há um perigo nisso. Nós queremos ter tudo no controle da nossa mão, tudo no controle da nossa vida, mas quando nós chamamos Deus para caminhar conosco, eu preciso aprender que eu preciso depender de Deus todos os dias. Todos os dias. Precisamos aprender a depender de Deus todos os dias. Na caminhada com Deus, o que vale não é a nossa força. Na caminhada com Deus, o que vale não são os meus conhecimentos. Na caminhada com Deus, o que vale não são as minhas experiências. Você pode ter tudo isso,
Mas se você não tiver um coração ensinável, uma dependência do Senhor, uma vida no temor do Senhor, tudo isso não valerá nada na caminhada com Deus. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Precisamos depender de Deus, precisamos depender de Cristo Jesus. Nós vemos homens e mulheres de Deus dando exemplo para nós. E eu destaco aqui o apóstolo Paulo, e ele, com todo o seu know-how, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com tudo aquilo que Paulo tinha, ele largou tudo por amor a Cristo. Ele largou tudo para viver o evangelho do Senhor. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 9, diz assim, mas o que para mim, diz o apóstolo Paulo, o que para mim era lucro, passei a considerar o quê? Perda. Por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, irmãos, considero tudo como perca. Não só uma coisa, mas tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Meu Senhor, diz o apóstolo Paulo, por cujas coisas perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado por Ele. E caminhar com Ele. Meus amados, e Paulo não era pouca coisa. Paulo era poliglota. Paulo tinha um currículo intocável. Tinha uma experiência, judeu, dupla, tripla cidadania. Ele tinha um conhecimento vasto, estudou da melhor escola, faculdade da época, aos pés dos melhores sábados, dos grandes rabinos da época, irmãos. Tinha um conhecimento vasto. Eu estava falando ali, né, irmão Gelson, na escola ali, sobre a amplitude de Paulo quando ele recebe o evangelho. Mas que ele declara para nós, tudo isso eu deixei de lado, tudo isso eu deixei secundário, tudo isso eu deixei em segundo plano, quando eu fui abraçado por esse evangelho, quando eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, quando eu abracei e chamei Deus para caminhar comigo. Meu amado, é tão forte que Paulo fala. Eu considero tudo isso, por mais que aos homens incha e vislumbra aos olhos do homem, tudo isso é como esterco. É como nada. É como esgoto para mim, comparado em saber de ser encontrado por Ele. Eu sou autônomo, irmãos, e todo mês eu peço a Deus, abre as portas. Não sei quantos autônomos tem aqui na igreja, né? Deus, abre o cliente para abençoar a minha vida. Preciso, Pai. Às vezes nós temos que clamar, eu conserto o forno. Então o forno tem que quebrar para poder consertar. Há uma frase de um livro famoso, mas primeira vez que eu ouvi essa frase foi da irmã Marcele, uma vez numa célula. E a Marcele falou assim, enquanto alguns choram, outros vêm de lenço. Não tem jeito, né? A dinâmica da vida. E eu oro a Deus, não nos deixa faltar esse mês. Quem autônomo sabe que é difícil, que é sempre um desafio. E eu me lembro que no mês de março, no ano de 2020, foi um mês assim, irmão Gelson, aquele mês bombado. Sabe como pinta os clientes assim, divinos, né? O meu faturamento foi quase o triplo, irmãos, naquele mês de março de 2020.
Eu olhei para minha esposa, esse mês vamos ficar tranquilo. Mas o que eu não imaginava é aquilo que iria acontecer. Quando chegou em abril, tudo fechou na pandemia. Lembram? Tudo. É lockdown, não é isso? Lockdown. Fechou tudo. E eu não sabia. Eu pensava que era o mimo de Deus. Um mês assim, atípico. Mas não era. Era a provisão de Deus. Porque eu passei 3 meses sem trabalhar. Nada, irmãos. Não pingou um atendimento. Não pingou, minha esposa sai, não pingou um chamado para me fazer. Aí, no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho, eu pude entender que naquele mês de março, não é que estava farto, tá? Deus já sabia o que ia acontecer. Então, Ele abasteceu o meu celeiro para que eu pudesse administrar. E nessa administração eu pudesse diluir o meu consumo, as minhas despesas, os meus compromissos nos meses vindouros, porque não ia pingar mais nada. Eu louvei a Deus, ao Senhor. Deus, muito obrigado. Por mais que não pingou nada no próximo mês, mas o Senhor já sabia aquilo que eu não via. Eu pensava que era uma coisa, mas não era uma coisa, era a provisão do Senhor. Deus sabe de todas as coisas, meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Ele nunca chega atrasado. Você crê nisso? Diga amém, irmãos. Eu me lembro que uma música muito falou ao meu coração. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como nos céus. Mais uma vez. Jesus, plano melhor, nunca chega. Sua hora é perfeita, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade. Eu só quero a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dependa de Deus todos os dias. Vale a pena depender de Deus. Vale a pena colocar na nossa vida diante do Senhor, independente das circunstâncias. Eu não posso olhar e ter saudade de um lugar da onde Deus já me tirou, mas também eu tenho que aprender que todos os dias Deus quer derramar o seu maná sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus, e eu preciso estar pronto a receber, a viver tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. Glória a Deus. Deus falou que mandaria o maná diariamente para o seu povo, em obediência ao seu povo também. A provisão de Deus na nossa vida sempre exigirá de nós uma atitude de obediência a Ele. Deus falou, eu vou mandar eles colherem todos os dias o maná, porque eu quero ver se eles são obedientes. A provisão de Deus requer de nós obediência a Ele. Quanto mais obediência, mais provisão de Deus.
Você pode repetir comigo? Repetir comigo? Quanto mais obediência, mais provisão de Deus. Amém? Terceiro e último que eu quero ensinar na nossa caminhada com Deus. Chame Deus para caminhar contigo. Chame Deus para caminhar contigo. Sabendo que não tenha saudade da onde Deus já te tirou. Sabendo que todos os dias nós precisamos viver, depender do Senhor. E terceiro e último que eu queria dividir com você essa noite. Todos juntos? Deus não abre mão de nossa dedicação. Todos juntos? Deus. E mais uma vez Deus falou isso no meu coração. Mais uma vez, irmã Isaurita, Deus confirmou isso no meu coração, aquilo que você me ensinou desde pequeno. Não abra mão. Não negocie a sua fidelidade com Deus. Quando nós olhamos o versículo 5, irmãos, diz assim: no sexto dia trarão para ser preparado, no sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que colheram nos outros dias. O que acontece aqui, irmãos? Deus falou porque o sexto dia, a regra era diferente dos demais dias. Porque nos sextos dias, Deus olhou para o povo assim: ó, todos os dias vocês vão ter que pegar a porção que vocês precisam consumir. Só que no sexto dia, você precisa pegar o dobro. Porque o sétimo dia, vocês não vão trabalhar. Sabe o que eu aprendo com isso? Porque Deus não abre mão da dedicação da nossa vida com Ele. O sétimo dia foi justamente o dia separado para o Senhor. O que Deus está tratando aqui com o seu povo: ó, vocês vão colher, obedecem, mas no sexto dia você tem que colher o dobro, porque o sétimo dia, Ele está trazendo para o povo de novo o Shabá. Não irás somente no dia, não trabalharás somente no sétimo dia. O sétimo dia não é somente um dia de descanso, meus amados. O sétimo dia é o princípio da dedicação, um período de devoção a Deus. Deus não abre mão daquilo que você precisa dar para Ele. Repete comigo, irmãos: Deus não abre mão daquilo que você precisa dar para Ele. E é isso que é o princípio que Ele coloca para nós aqui. O sétimo dia era da dedicação. O sexto, eles trabalhavam em dobro para dedicar o sétimo ao Senhor. E aqui há um princípio de andar com Deus. Não abra mão do seu tempo com Deus. Você pode colher, você pode trabalhar, estudar, fazer os seus compromissos, ter todos, mas você precisa respeitar o teu momento com Deus. Amém? Esse momento o qual Ele coloca para nós aqui. Sabemos que a correria é muito grande, pastor, eu sei. Que as necessidades cercam a nossa vida e são grandes, eu sei. Que o tempo é curto, eu também sei, irmãos. Mas caminhar com Deus, passa para nós, irmã. Caminhar com Deus, você pode ler comigo, todos juntos? Caminhar com Deus. Mais uma vez, caminhar com Deus é o quê? Segundo, caminhar com Deus é? Terceiro, caminhar com Deus é? Quarto, caminhar com Deus é aliança com Ele, é aliança com o Senhor. Não é somente nós usufruirmos do maná, comer da provisão do Senhor, saber que Ele é Deus. Ele está olhando para nós e Ele está requerendo de nós a nossa fidelidade, a nossa caminhada com Ele. Eu aprendi, irmãos, o domingo é do Senhor. Repete comigo. Olha para o seu irmão e fala isso: o domingo é do Senhor. O domingo é do Senhor. Pastorzão,
Poxa, naquela época era diferente, né? Pá! O pastor tem um testemunho que eu ouvi muito, que ele fala, né? Quando tem oportunidade. Pastor Assis, do exército, né? Mas nos momentos, nem era pastor, né? E o pastor compartilhava isso conosco. Eu pagava serviço todos os dias, todos os domingos, para não ficar longe da casa do Senhor, para ser fiel ao Senhor, para poder levar minha família e colocar minha família no altar do Senhor. Saía do bolso, trabalhava dobrado na semana, para poder honrar a dedicação ao Senhor. Eu não estou falando que isso é um padrão, não estou falando que isso é um padrão. Eu estou falando da experiência que o meu sogro compartilhou comigo. Eu falei, caramba, será que eu teria coragem de fazer isso? Será que eu teria ter essa dependência, saber que Deus provê todos os dias, eu vou fazer de tudo para eu dedicar, honrar? Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe ensinou, a melhor roupa você usa quando? No domingo. Eu aprendi. A melhor roupa eu usava no domingo. A primeira vez que eu ia usar, eu usava no domingo. Não, porque não? É para o Senhor. É para o meu Deus. Não estou falando, pastor, é certo ou errado. Não estou discutindo isso com você. Eu estou falando um princípio. Uma questão que eu preciso trabalhar dentro de mim. Uma questão que eu preciso cultivar dentro de mim. Meu amado, a prioridade não pode ser o jogo do Flamengo. Eita, jogou hoje. A prioridade não pode ser o maná que eu tenho com a minha família. A prioridade não pode ser somente o descanso ou a preguicinha do domingo, ou qualquer outra desculpa que eu coloco para não estar me dedicando ao Senhor. Muitas vezes durante a semana é muito corrido, eu sei, porque para mim também é corrido. Mas domingo, irmão, acorda ao domingo de manhã, sábado à noite já começa a dormir sonhando com o domingo. Sábado à noite já vai deitar orando, Senhor, amanhã, Deus, o Senhor vai derramar sobre a minha vida, eu vou sair da casa do Senhor, eu sei que o Senhor trará uma palavra ao meu coração cansado dessa semana. Eu vou para a casa do Senhor porque eu vou derramar, eu vou me rasgar por inteiro diante de Ti em adoração. Eu vou chorar no Teu altar, eu vou me derramar diante do Senhor. Durante a semana eu não tive tempo, Deus, o Senhor sabe, Pai, mas do domingo, Deus, eu vou chegar cedo na EBD, eu quero aprender todo o ensinamento desde o início que o professor vai trazer para a minha vida. Eu vou chegar desde manhã, vou chegar antes da igreja abrir, porque eu quero estar, quando de manhã eu falei, não quero desperdiçar nenhuma gota que o Senhor quer derramar na minha vida. Meu amado, saia, durma na sexta-feira, durma no sábado, almejando, ansiando o domingo chegar, o domingo de derramar de Deus. Meu amado, quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Colha o dobro do maná na sexta, colha o dobro do maná no sábado, mas no domingo dedique ao Senhor. Dedique ao Senhor. Sei que existem situações inevitáveis que nós caminhamos. Conheço a realidade de muitos irmãos que são inevitáveis de estar aqui. Muitas vezes no domingo. Eu já tive domingo que eu não pude estar. Não nessa realidade o qual eu estou hoje. Eu trabalhei numa empresa que eu tive que viajar domingo, tive que viajar, acabou. Mas eu não estou falando, Deus não exige nada de nós do que nós não podemos dar. O que Ele pede de nós é aquilo que nós podemos dar. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. O se eu posso, por que não? Por que não mergulhar? Andar com Deus é dedicar a nossa vida ao Senhor. Chame Deus para andar com você. Chame ao Senhor para andar com você. Eu vou mudar a música. Eu vou cantar novamente. E se precisar é só chamar. Eu tinha esboçado aqui uma outra música. Mas Deus está falando assim, é só chamar. É só chamar.
eu vou estar com você, não tenha medo de me chamar. Eu sei que é compromisso, eu sei que é uma responsabilidade, eu sei que é esforço, eu sei que é estratégia a muito momento, mas também, meu irmão, é nós traçarmos uma aliança com Deus Todo-Poderoso, mas nós precisamos chamar por Ele. Nós precisamos, Senhor, caminha comigo, porque eu quero caminhar com você. Eu queria convidar vocês a ficar de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a nós estarmos juntos, cantando essa canção, tocando essa canção, e cantando ela mais uma vez, entendendo que se precisar, chame por Ele. Em todos os momentos Ele quer caminhar conosco. E eu queria perguntar a você que está aqui essa noite, tem chamado Deus para caminhar com você? Você que está aqui, entrou aqui essa noite, nos momentos que você está enfrentando hoje, seja momento de alegria, ou seja momentos de peleja, talvez como o povo do Egito estava ali, tão difícil, naquele momento, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de sofrimento, de cativeiro, eles clamaram ao Senhor, e Deus ouviu e foi em direção ao seu povo. Deus quer ir em direção a você nessa noite. Deus sabe da sua caminhada, Deus conhece da sua caminhada, Deus conhece a minha caminhada e conhece você antes que as palavras pudessem surgir na sua boca. Deus sabe do seu sentimento, Deus conhece o teu limite, Deus conhece a nossa estrutura, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus. Sobre a sua palavra, chame Deus para caminhar com você. Ou talvez, nessa caminhada com Deus, eu pergunto a você, você tem se sentido fraco, você tem se sentido com saudade muitas vezes de um lugar aonde Deus já te tirou, de um sentimento onde Deus já te livrou, e muitas vezes talvez você está indo inclinado para lá. Ore ao Senhor. Ou talvez você quer aprender a depender mais de Deus, porque andar com Deus é depender dEle todos os dias, é depender do Senhor todos os dias, meu amado e minha amada. Ou você tem aberto mão para se dedicar ao Senhor, e muitas vezes você tem negociado sua fidelidade ao Senhor, mas hoje você entende, não, pastor, eu preciso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a me dedicar a Ti, a não negociar, mesmo que durante a semana eu colho 2, 3 vezes, 4 a porção do maná, mas eu não vou abrir mão, ó Deus, naquilo que vou dedicar a Ti, Deus.